Olá, amiga ou amigo, é bom estar contigo para juntos partilharmos lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através do canal do YouTube ou da página Facebook 2 Minutos com Ele. E eu aproveito esta oportunidade mais uma vez para te convidar a que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer o link dos 2 Minutos com Ele, para que assim as pessoas possam ter mais contacto com a Palavra de Deus. Nestes 3 meses estamos a estudar o livro do profeta Isaías. Chegamos agora à lição número 6, que tem como título Armar-se em Deus. E esta lição baseia-se nos capítulos 13, 14 e de 24 a 27 do livro de Isaías. A semana passada nós falámos sobre o Príncipe da Paz, aquele que restauraria Judá e toda a terra. Ainda dentro desse espírito temos o verso base da lição desta semana, que nos diz em Isaías no capítulo 25 e no versículo 9, dir-se-á naquele dia, Ele é o nosso Deus, aquele a quem esperamos. Confiantes nos salvou. Sim, nós esperamos no Senhor, exultemos e rejubilemos, porque Ele nos salvou. Esta semana, como o título sugere, nós falaremos de alguém que se quer colocar no lugar de Deus. Se verificares o título destes 2 capítulos, o capítulo 13 e 14, ele é Profecia contra a Babilônia, ou ainda Hino triunfal sobre a queda de Babilônia. Ou ainda, noutra versão, um título único para o capítulo 13 e 14, A ruína de Babilônia e o livramento de Israel. No fundo, esta profecia nada mais é do que o juízo ou julgamento de Deus sobre esta nação, Babilônia. Babilônia foi na era dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, a grande potência do Oriente. Mas cerca de 800 anos antes da época de Isaías, o seu poderio foi ofuscado por outras nações como o Egito ou a Assíria. No tempo de Isaías, Babilônia era um reino vassalo da Assíria, mas começava a recuperar o seu poderio e cerca de um século antes voltaria a ser a principal nação da Ásia Ocidental. Quando, no ano 606 a.C., Babilônia invade Judá e leva cativa grande parte da sua população, ela já era a cabeça de ouro da profecia de Daniel 2. A sua decadência inicia-se com a conquista pelo Império Medo-Persa em 539 a.C. e posteriormente em 482 a.C., quando Xerxes acaba por abafar totalmente uma revolta contra o seu domínio e acaba por destruir muitas das suas fortificações. Essa degradação continuou ao longo dos anos e quando o general romano Sétimo Severo, no ano 198 a.C., a vai conquistar, encontra-a praticamente em ruínas. Os capítulos 13 e 14 de Isaías dão-nos uma ideia de como Deus olha para os reis e as nações que não olham a meios para alcançar os seus fins ou alcançar o poder, ele sobe-lhes à cabeça e exercendo o poder de uma forma arbitrária. Isaías no capítulo 14, tal como Ezequiel no capítulo 28, fazia um paralelo entre os reis arrogantes de Babilônia e o anjo Lúcifer. Podemos ver isso nos versos 12 a 14 do capítulo 14 de Isaías, onde diz assim: Como pudeste cair do céu, astro brilhante da manhã? Foste precipitado por terra, tu, o vencedor das nações. Tu dizias no teu íntimo: Subirei aos céus, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus, sentar-me-ei na montanha do conselho dos deuses, no seu extremo norte. Subirei até ao cimo das nuvens e serei igual ao Altíssimo. Quando olhamos para este orgulho, esta arrogância, podemos concluir que a ambição de Lúcifer não era apenas ser igual ao Deus Altíssimo, mas dominar também o Deus Altíssimo. Esta guerra iniciada no céu contra Deus estende-se a este planeta, após Lúcifer ser expulso do céu e nas suas tentativas de destruir também os filhos de Deus. Começa no Éden, com o engano de Adão e Eva, continua no instigar da maldade que levou ao dilúvio, a maldade do ser humano,
Continua também nas tentativas de aniquilar o povo escolhido de Deus, fazendo-os escravos no Egito, depois sendo levados cativos para a Babilónia, mais tarde invadidos pelos romanos. A ferocidade deste inimigo de Deus intensifica-se na tentativa, portanto, de silenciar aquele que era o prometido de Deus para o resgate do ser humano pecador. Quer na tentativa da sua morte por Herodes, ainda pequeno, ou pelos fariseus ao longo do seu ministério, e que acaba por culminar e dar-lhe um certo sorriso no rosto ao ele ser morto pelos romanos. Mas esse sorriso durou apenas 3 dias, pois naquele domingo de Páscoa ele teve a certeza que o juízo de Deus viria sobre ele e tal como tinha chegado também sobre a Babilónia. O juízo de Deus apresentado nos capítulos 13 e 14 que estamos a ver de Isaías, tanto pode ser relativo às nações, como Babilónia, ou a nações proféticas, como Roma ou Babilónia, descritas no livro de Apocalipse, como para os próprios povo escolhido de Deus perante a sua desobediência. Em Isaías, no capítulo 24, vemos que esse juízo tem uma aplicação universal. Mostra, por outro lado, o que acontecerá depois dessas nações serem destruídas e após a libertação dos povos por elas dominados, aplicando-se tanto à libertação de Judá, como num futuro muito mais distante, para além de nós, quem sabe, também sermos libertados pelo Senhor. Esses dias de juízo, por vezes, são anunciados usando-se a expressão dia do Senhor, como é evidente na primeira metade do livro de Isaías. Esse dia do Senhor pode ser um dia de destruição, como acontece nos capítulos 13 e 14, ou então um dia de libertação para aqueles que são libertos pelo Senhor. Um outro elemento deste dia do Senhor é a sua brevidade, como refere o verso 6 do capítulo 13, onde diz o dia do Senhor está perto, ou então o verso 9 que diz, eis que o dia do Senhor vem. Um outro elemento ainda deste juízo do Senhor é a universalidade. Diz o verso 11 do capítulo 13, diz assim, eu intervirei, diz o Senhor, contra a maldade do mundo, contra os crimes dos perversos, porei fim à soberba dos insolentes, humilharei o orgulho dos tiranos. Apesar das profecias de Isaías 13 e 14 dizerem respeito à Babilónia e à Assíria, o final do capítulo 14 foca toda a terra. Diz no versículo 26, esta é a decisão do Senhor contra toda a terra, a sua ameaça contra todas as nações. Esta é uma profecia que aponta também para o tempo do fim, portanto tem um aspecto escatológico, e para a impiedade reinante na terra nessa altura. O verso 1 do capítulo 24 diz-nos assim, o Senhor vai devastar a terra e arruiná-la, transformar a face do mundo. A mesma ideia é expressa ainda no versículo 6, onde diz, por isso a maldição de Deus devora a terra e os habitantes suportam as penas dos seus crimes. Por isso é que eles desaparecem da terra e poucos ficam para serem contados. Se isto diz o capítulo 24, por outro lado, o capítulo 25 é um cântico de louvor relacionado com esse dia do Senhor, pela libertação provida por Ele e a celebração que daí advém. Pois o Senhor restaurou a alegria e a paz na terra. Podemos concluir dizendo que, do mesmo modo que Isaías viu que a seguir à Assíria, Babilónia também conquistaria Judá e o sofrimento que isso causaria a este povo, ele deixa-lhes uma nota de esperança, de libertação e restauração. Deus tem ainda o cuidado de nos deixar essa mesma nota de esperança e restauração, pois garante-nos que esse grande inimigo que se quer armar em Deus acabará também por ser destruído e a paz eterna virá a este planeta perturbado. Que esta mensagem de esperança nos ajude a vencer os dias sombrios que vivemos, pois o Senhor garante-nos que tem algo muito melhor
preparado para cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelas lições que encontramos na Tua Palavra, mas acima de tudo, obrigado pela esperança que ela nos transmite. Abençoa cada amigo, cada amiga que nos ouve, cada amigo, cada amiga que nos vê através dos canais de 2 minutos com Ele. Ajuda-os nas suas vidas, ajuda-os a vencer a intranquilidade destes momentos, porque em breve, muito em breve, e os sinais mostram isso, o Senhor virá para julgar a terra e para nos dar a grande salvação. Agradecemos tudo isto e pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e encontramos-nos aqui para a semana para avançarmos um pouquinho mais no livro de Isaías e nas lições que ele contém para cada um de nós. Até lá.